Novo dia. O Brasil... Boa tarde. Para quem não me conhece, meu nome é Fábio. Eu trabalho na Microsoft como gerente responsável por soluções de inovação na nuvem. Então, a minha ideia era... Todo mundo fala o que é Azure, sabe que é solução de nuvem, mas ninguém sabe o que dá para fazer com essa nuvem. Então, tirando essa parte PPT, a ideia é só mostrar demos para vocês do que dá para fazer de opções, tá bom? Vai ter um tempo no final também, se vocês quiserem fazer algumas perguntas, tá ok? A respeito. Mas eu foquei muito mais na parte técnica do que vocês podem testar dentro do Azure. O meu Twitter está aqui, o Fábio Hara, mas se você procurar no LinkedIn, vai encontrar uns 4 Fábio Hara japoneses. Então, mas pela cara vocês vão acertar, não tem erro não, tá ok? Então, vamos lá, vamos direto ao assunto. Então, um outro ponto legal. Para quem vai começar a mexer com Azure, nem tem a menor ideia de como é que começa a estudar, tem esse guia que você baixa um PDF, tem basicamente uma série de treinamentos gratuitos, inclusive, para quem está pensando em estudar, são treinamentos em português, são mais de 4.900 cursos, uma parte eu sou responsável por eles, tem curso de tudo, menos de Windows e Office para usuários, o resto, programação para Minecraft, aprender Python, Go, aprender como é que você sobe máquinas virtuais Linux, esse tipo de coisa tem, tá bom? Então é só baixar o guia para quem quiser, depois quiser estudar mais a fundo. Mas vamos lá. Qual que é a ideia do Azure? Azure ou Azure, como vocês acharam melhor pronunciar, nada mais é que nossa infraestrutura de data centers espalhados pelo mundo inteiro, tá? Tem muito data center, tá bom? E a ideia é que ele possa suportar qualquer tipo de aplicação que vocês queiram executar. E aí, pensando um pouco nisso, que tipo de coisas que eu posso suportar? Então, primeiro de tudo, quantos data centers existem no mundo? Isso aqui é apenas esse número aproximado, 65 data centers. Cada data center pode ter mais de... Na verdade, nós chamamos de regiões, desculpa. Tá? Cada região pode ter mais de um data center, por questões de redundância falha. Se caiu um, eu tenho um outro, totalmente independente de energia, água e assim por diante. Além disso, tem uma coisa bem interessante. Existem outros data centers intermediários. E o que é isso aqui? Quando você tem um ataque de internet, ao invés de deixar o ataque chegar dentro do data center, eu posso bloquear ele antes, numa rede intermediária. Então a gente tem uma infraestrutura secundária de data centers, que o objetivo é, em caso de um denial of service, eu posso bloquear o ataque antes que ele chegue no meu equipamento. Tá? Isso para evitar sobrecarga de ambiente, esse tipo de coisa. São mais de 175 mil milhas de fibra. É fibra pra caramba. No Brasil nós temos 2 regiões do Azure, tá? Para quem não conhece. Que fica aqui no estado de São Paulo e outra fica no Rio de Janeiro. E existe uma opção do Azure que você pode comprar da Dell, HP, Lenovo, Cisco e Huawei, que é um Azure dentro do seu data center. Existe essa possibilidade, tá bom? Então, só para vocês saberem que tem coisa bacana. Inclusive, você pode rodar o Azure dentro de um automóvel, tá? Existe um equipamento próprio para isso, para colocar em caminhão e barco, tá ok? Mas legal. Vamos começar o primeiro item. Para rodar Azure, basicamente, tem de tudo. Desde serviço de computação, serviço de aplicação. Mas o que o pessoal mais pergunta é máquina virtual. Né? Máquina virtual é o item principal. Essa máquina que nós chamamos de propósito geral serve para qualquer coisa. Para banco de dados, para aplicação, para o que você quiser. O maior tamanho dela possível, dessa máquina, ela tem 96 cores e 384 GB de RAM. Esse é o maior tamanho de máquina de uso geral. Só que a gente tem máquinas especializadas. E aí começa a brincadeira. A segunda máquina que tem, esse é o codinome, tá? Não é o nome da máquina. Mas o codinome Godzilla, ela tem até 32 cores e vai até meio tera de memória. Tá ok? Isso aqui é para quando eu preciso rodar algumas aplicações que precisam de mais memória, esse tipo de coisa. Além disso, eu tenho uma outra máquina maior ainda, que é a Beast. A Beast, ela é feita para rodar com 72 cores e até 4 terabytes de memória. Óbvio, vou rodar isso aqui para uma aplicação SAP, alguma coisa mais crítica, tá ok? Obviamente, esse aqui é o maior tamanho possível. Tem maior do que isso? Tem. E aí a gente começa a entrar na linha da Beast V2. E a Beast V2 pode chegar a, bom, façam uma conta, vai dar 224 cores, se não me engano, e 12 terabytes de memória. É o maior tamanho possível. Bom, mas isso aqui foi em 2019, quando a gente lançou essa série de máquinas. Tem máquina maior do que isso? Tem. E aí a gente entra para outra série que é a Mega Godzilla. Essa máquina aqui já atinge 420 cores e até 24 terabytes de memória RAM.
Óbvio, de novo, para uma necessidade muito específica de uma aplicação que você precisa ter algo monstruoso para rodar isso. E posso ir além disso? Pode. A gente está indo para uma outra versão que é a Ultra Mega. E a Ultra Mega pode chegar a 832 cores e 24 terabytes de memória RAM. Tá ok? Pô, mas será que isso aqui é grande? Vocês nunca abriram o Task Manager do Windows para ver como é que isso aqui apareceria no Cores? Pois é. Então, eu vou mostrar para vocês. Mas basicamente isso aqui é o equipamento. Óbvio que é um equipamento feito para rodar nesse tipo de data center. Tá ok? E aí, se você fosse ver, como é que você enxergaria uma máquina dessa rodando no meu Task Manager? Seria algo parecido com isso. Tá? Rodando no Task Manager a quantidade de cores. Então, aqui é só um exemplo de... Óbvio, a gente não fica fazendo isso aqui em produção, pelo amor de Deus, é só para vocês saberem. Mas como é que poderia jogar Arkanoid usando o processador? Tá? Só um exemplo de código. É Arkanoid. Para quem é um pouco mais velho vai saber muito bem o que é isso. Tá? Mas é o tanto que você pode executar numa máquina dessa. Então, desculpa, não é tamanho de máquina. Máquina tem. É claro que é cada um de acordo com o seu propósito. Você não vai usar isso aqui para rodar Arkanoid, que eu estou fazendo aqui. Tá ok? Legal. Basicamente, o que a gente chama... Por isso que a gente costuma dizer que o Azure não é uma máquina, é o maior computador do mundo. Porque é computador espalhado em mais de 64 regiões. Cada região pode ter mais de um data center. Então, calcula a quantidade de máquina que a gente tem espalhado pelo mundo para poder rodar qualquer tipo de aplicação. E aí, pensando um pouco mais nesse tipo de aplicação, o que o mercado está usando mais? A gente está vendo uma série de... O pessoal costuma utilizar muita máquina virtual, mas hoje em dia o pessoal está olhando alguns cenários mais avançados. E quais são esses cenários? Principalmente uso de containers, né? Eu acho que é o principal. Vocês estão vendo muita utilização de Kubernetes, de Docker. Ainda é um dos cenários mais utilizados por aplicações. Muita aplicação baseada em serverless computing. Tá? Então, não precisar de servidor para poder rodar minha aplicação é o melhor cenário, para não ter que me preocupar com isso. Cenário de dados como serviço, banco de dados que você não tem que gerenciar a máquina em si, mas apenas rodar o dado. Eu não quero ficar preocupando se saiu o update do Oracle ou do SQL. Não me interessa isso. Eu quero rodar o dado e quem se encarrega disso aqui é a Microsoft. E também o uso de APIs como serviço. Então, basicamente, esse é o cenário que a gente está vendo na maior parte das aplicações hoje em dia que são utilizadas no mundo. Legal. Embaixo disso aqui tem uma série de outros serviços que são conectados. Então, em containers, você já deve ter ouvido falar muito, como eu disse, em Kubernetes. A gente também tem um Kubernetes gerenciado. Qual que é a ideia? Kubernetes não é um negócio simples. Você tem que gerenciar a parte de rede, de storage. O que a gente faz? A gente gerencia isso para você. E você só se encarrega de rodar a sua aplicação. Outros cenários como Serverless Computing, que é o Functions, bancos de dados como serviço, tem um portfólio bem grande aqui de bancos de dados e APIs. Um detalhe importante, isso aqui é para rodar na nuvem, né? E se eu não quiser rodar o Azure na nuvem? Olha que louco. Eu quero rodar minhas aplicações, mas eu não quero rodar no Azure. Não tem problema. Para a gente não interessa onde você quer rodar. E para isso nós lançamos o Azure Arc. O Azure Arc é um componente que eu instalo no meu servidor, no meu data center, pode estar na AWS, na Google Cloud, não interessa. Eu consigo rodar parte das aplicações do Azure num ambiente fora do Azure. Até na minha casa. Tá ok? Então, para a gente, não tem problema. Quer rodar no Azure? Legal. Não quiser rodar, também você pode. Tá? Então, pensando nisso aqui, o que a gente consegue fazer para poder suportar vocês? Aqui eu quero ir direto para algumas demonstrações. Eu não quero perder tempo. Tem serviço pra caramba, pessoal. Tem muito serviço. Mas vamos ver alguns cenários na prática de aplicações rodando? Então, o primeiro que eu quero mostrar para vocês... esse aqui é um serviço bem interessante. É um dos serviços do Azure que nós chamamos de Azure Video Indexer. O que esse cara faz? Ele pega vídeos e áudio e indexa. Então, se ele pegar um arquivo de vídeo, ele sabe em que momento apareceu um carro, em que momento tal palavra-chave foi falada, se ele reconhecer uma pessoa que apareceu no vídeo, em que momento essa pessoa apareceu. Então, para mostrar para vocês, eu tenho alguns vídeos que eu fiz upload já. Aqui é um vídeo bem legal. Deixa eu dar um zoom aqui. Eu vou pegar esse vídeo aqui institucional, tá? Basicamente, eu pego um MP4 qualquer, que eu utilizei aqui. Vou carregar o vídeo. Deixa eu só... Aqui.
Aqui não se preocupa com o áudio, é que tem um áudio, ele está aparecendo. Então está passando esse vídeo, olha que parte interessante. Enquanto ele está passando, eu consigo identificar quais são as cenas que ele detectou, algumas imagens. Eu consigo descobrir também se apareceu o logo da Microsoft em que momento. Olha, aqui em 1 minuto e 34, quando eu clicar aqui, o vídeo vai direto, ele vai ver onde é que a parte que apareceu Microsoft. E a parte mais interessante disso aqui tudo é que eu posso ver aqui no timeline, em tempo real, o que está sendo falado. E o mais legal, se eu quiser, eu posso fazer uma busca por uma palavra-chave. Então, se eu quiser ver em que momento alguém falou a palavra Microsoft, ele vai achar, em 1 minuto e 19 ele achou isso. Quando eu clico lá, ele já vai direto para a parte do áudio onde ele falou. Ah, mas, putz, aqui é legal, tem mais uma coisa muito legal. E se você estiver criando conteúdo para pessoas que falam outra língua? Olha que bacana. O que eu posso fazer aqui também, se eu quiser, eu posso vir aqui na ferramenta. Eu posso mudar aqui a língua. E eu quero ver isso aqui, por exemplo, em polonês. Tá ok? Eu consigo rodar o vídeo de novo. Aqui onde ele fez aqui, na verdade, eu peguei da busca. Mas se eu pegar o vídeo inteiro e colocar para rodar de novo, eu consigo ver toda a transcrição em polonês ou qualquer outra língua. Tá ok? Imagina você gravar um atendimento para saber em que momento que a pessoa reclamou de alguma coisa. Ou em que momento que ele estava insatisfeito ou que ele detectou a face de outra pessoa. Então eu posso fazer isso aqui também. Tá? Outro serviço que dá para... que eu quero mostrar para vocês também. Isso aqui é um exemplo bem interessante. Imagine que eu estou desenvolvendo um aplicativo para poder falar com o meu usuário. Nesse caso, vou pegar um exemplo fictício. Esse aqui é um exemplo de aplicação que nós chamamos de Microsoft Airlines. Então imagina que é uma app que eu faço atendimento com o público, tá bom? Essa app tem o seguinte detalhe. Como é uma aerolínea, a pessoa viaja, ela faz o check-in do voo, tem o track da bagagem dele, quando é que ele comprou a passagem, eu tenho todo esse histórico. Então nessa app, ele está integrado com tudo isso. E eu quero mostrar para vocês como é que um exemplo de o que você pode fazer usando alguns serviços do Azure cognitivos. Então vamos lá. Estou aqui no meu aplicativo, tá? Vou abrir ele, tá ok? Vou abrir o meu aplicativo Microsoft Airlines. A aplicação está em espanhol, tá ok? Só que a hora que eu estou começando a falar, eu mandei em inglês. O bot já detecta a língua e automaticamente já faz o chaveamento para a língua em inglês. E aí ele começa a falar. Como é que você está? Está tudo bem? Precisando de alguma coisa? E a pessoa responde, não, eu estou um pouco preocupada. Aí eu uso um outro serviço cognitivo do Azure, que é a análise de sentimento. E eu detecto que o sentimento dele não está legal. Opa, isso aqui é um problema. Detectei. Qual que é o problema? Eu perdi minha bagagem. Tá ok? Como eu estou usando o aplicativo, eu estou logado com o meu usuário, eu sei quem que é a pessoa que fez a compra da passagem. Então o que eu faço? Eu verifico se o seu número de última viagem foi essa. Ah, foi. Se foi, eu vou tentar localizar sua bagagem, onde é que ela está nesse momento, né? Para mandar para você. Tá ok? Eu encontrei. Eu posso mandar aqui para esse lugar. É esse endereço mesmo, né? Eu posso falar o seguinte, não, de repente eu não estou nesse lugar. Eu fui para outro lugar. E eu não quero que entregue lá. Ah, perfeito, o endereço não é esse aí que eu quero, está incorreto. Então, perfeito. Me dá, eu peço a localização dele, né? Eu pego o meu current location. E você já deve ter usado qualquer aplicativo de mapa que aparece, se eu estou num shopping, por exemplo, não vem o diretório de todas as lojas? Então, a mesma coisa. Como eu estou num shopping, eu vi que, olha, eu não sei dar precisão em qual loja que eu estou. Então, nesse caso, eu listo aqui uma série de opções. Eu falo que eu estou nesse centro comercial. E aí ele vai me listar todas as lojas que tem lá dentro. Tá ok? Então, ok, já localizei. Olha lá, tem toda essa lista de lojas. Em qual loja que você está? Confirmo qual que é o número da loja. Perfeito. Já achei a loja que eu informei que eu estou esperando a minha bagagem chegar. Precisa de alguma informação adicional? Não, está no Azure. É chamado de Azure Search. E para que ele serve? Ele consegue conectar em qualquer base de dados e fazer busca. Qualquer base de dados. E não é Microsoft. Só que fazer busca em qualquer base de dados, em qualquer fonte, é legal. Todo mundo faz isso.
Vamos pegar algo que é o que é mais trabalhoso. E se eu escaneasse documentos que foram datilografados ou escritos à mão e conseguisse fazer pesquisa indexada nesse tipo de documento? Olha que bacana. Então, para mostrar isso aqui, esse site é público, tá ok? Esse aqui é o site a Microsoft pegou todos os documentos do caso do Kennedy e colocou disponibilizado usando essa tecnologia. Na época do Kennedy, não estava digitalizado. Ou era datilografado ou escrito à mão. O que você pode entrar nessa ferramenta? Eu quero fazer uma pesquisa. Então, por exemplo, se aqui eu tirar e fizer uma pesquisa por Kennedy, ele vai fazer a pesquisa para mim e vai me retornar todos os documentos onde ele achou a palavra Kennedy. E aí, olha só. Isso aqui foi datilografado. Ele achou a palavra Kennedy. Outro exemplo de documento, se eu pegar aqui, isso aqui foi escrito à mão. Então não importa se o dado, mesmo que o dado esteja num formato que seja totalmente desprezado, você pode ainda fazer uma busca indexada se você quiser. E mais legal disso tudo, se eu quiser eu posso fazer o seguinte, qual que é a correlação da palavra Kennedy com outros temas? Qual que é a correlação que ele achou? Então uma das coisas que o Azure Search pode fazer é justamente fazer essa análise para fazer a análise de correlação. Imagina se eu pegasse prontuários médicos escritos e correlacionasse a doença com o paciente ou os médicos que atenderam aquela pessoa. Então dá para fazer cenários incríveis, tá? Isso aqui é só um exemplo de demonstração dessa tecnologia que é o Azure Search, tá bom? Ok, vamos lá que tem mais coisa. Outro exemplo que eu quero pegar aqui para vocês, deixa eu pegar aqui no... Esse aqui é outra parte do serviço cognitivo do Azure, que é o Cognitive Services, é o Azure Vision Studio. E qual que é a ideia? Aqui são vários exemplos de código mostrando o que eu posso usar o serviço cognitivo para analisar algumas coisas. Eu vou pegar um exemplo aqui. Por exemplo, eu quero fazer uma análise de imagens, por exemplo, eu vou pegar aqui, análise espacial. Isso aqui nós tivemos vários clientes que usaram esse tipo de solução. Imagina numa indústria, eu estou preocupado se o cara está chegando perto de uma máquina. Ou melhor, se ele está fazendo atendimento ao público e não está usando uma máscara, ou não lavou a mão, ou não está usando uma luva. Então aqui é só um exemplo de fazer contagem de pessoas numa área, mas é legal do vídeo o funcionamento. Como é que eu faço a detecção, né, de pessoas, obviamente a minha internet aqui não está muito boa aqui para lá. Como é que eu posso detectar esse tipo de coisas? Pessoas, objetos, para fazer automatização, né? Então, os cenários são bem grandes. Isso aqui, vou dar um exemplo bem interessante. Se você trabalha numa loja, uma das coisas mais importantes que tem, por exemplo, num supermercado, é aonde a pessoa anda pelos corredores. Porque de acordo com onde ele está andando, onde tem maior concentração de pessoas, você pode vender seu produto mais caro lá. A lógica é, onde a pessoa está mais circulando, os produtos que estão expostos lá têm maior visibilidade. Então eu posso fazer esse tipo de coisa. Numa loja aqui na Campus Party, por exemplo, se eu fizesse esse tipo de análise, eu posso ver por quais instantes as pessoas estão tendo maior interesse, para onde elas estão indo. Então dá para fazer cenários infinitos, tá? Eu só quero mostrar esse tipo de exemplo, que é uma das coisas que você pode fazer. E você pode... Na verdade, quando a gente fala o Azure não é só esse serviço, tá? É uma pancada de serviços. Mas tá todo esse bolo todo aqui, tá bom? Bom, outra coisa que eu quero mostrar para vocês também, isso aqui é bem interessante, para quem trabalha com Linux, uma das coisas que a gente acha muito legal no Linux é você aplicar muitos patches de segurança sem precisar rebootar a máquina. Obviamente tem alguns que você precisa reiniciar, mas a maioria não. Vocês sabiam que existe uma versão que só roda no Azure do Windows Server, em que eu não rebuto essa máquina, aplicando patches de atualização? Pois é. Essa aqui é só um exemplo de demonstração. É uma máquina que ela possui um recurso na nuvem chamado de Hot Patch, ou aplicação de atualizações a quente, tá? E nessa demonstração aqui, só para vocês terem uma ideia, aqui são duas máquinas. Uma com recurso de Hot Patch e a outra sem esse recurso, tá ok? Então, só passar aqui. Perfeito. A máquina da direita, ela tem um recurso de Hot Patch, a da esquerda não tem.
É uma mesma versão do sistema operacional, só que com detalhe, para quem é um pouco mais de infra, você pode aplicar uma atualização por linha de comando, tá? É possível, é até o jeito mais inteligente de fazer isso. Então aqui só para demonstrar, eu vou pegar duas máquinas, uma com recurso, a outra sem um recurso. Eu vou fazer cópia de arquivos. Valeu. Ah, melhorou. E eu vou fazer o seguinte, enquanto ele está copiando... Cara, que susto isso aqui. Enquanto ele está aplicando a atualização, eu vou continuar mantendo a cópia. Então, aqui na primeira, na esquerda, eu estou aplicando, rodei a linha de comando para aplicar, e ali eu fiz a mesma coisa na segunda, tá? Praticamente já aplicou e não parou a cópia. É uma versão especial do kernel do Windows Server feita para cenários de alta disponibilidade. Isso só roda no Azure. É uma versão exclusiva dele, tá ok? E por que a gente faz isso? Porque a gente sabe que tem cenários que você precisa ter uma aplicação que não pode parar. Você precisa aplicar atualização de segurança e não pode rebootar essa máquina de jeito nenhum. Então, aqui é só um exemplo. Enquanto a outra está... Inclusive, vocês repararam que o tempo de aplicação de patch é mais rápido. Muito mais rápido do que uma máquina tradicional. Tá ok? Enquanto que a outra está aplicando, vai demorar alguns minutos. Aqui eu consigo aplicar 4 ou mais patches sem parada. Tá bom? E além disso tudo, pessoal, quero mostrar para vocês. Onde é que está todo esse material? Onde é que eu posso aprender? Bom, naquele QR Code, eu vou voltar aqui daqui a pouco, aqui são todos os cursos que você tem. Então, pô, Fabio, só tem curso de Microsoft. Aí é que você se engana. Tem muito conteúdo de open source. Você quer aprender Java, Python, Go, Linux, tem coisa assim, tá? Aliás, se você está estudando para nuvem, eu altamente recomendo, não é melhor, é obrigatório você saber open source. Tem que saber. Você tem que saber mexer com Linux, tem que saber mexer com Python, com todas as linguagens. Por quê? Porque o mercado não carrega bandeira. Então, você tem que ser, quanto mais você souber, melhor profissional você é. Então, não deixe de aproveitar. E um detalhe, aqui, vocês estão vendo também, além dos cursos, eu posso entrar no meu perfil, e olha que legal, eu posso ver um curso que eu fiz, e, se eu quiser, eu posso ter o certificado com a carga horária, e eu posso baixar e salvar no meu currículo. Tá? Pessoal, é um acervo de mais de 4.900 cursos em português que são atualizados a cada 6 meses. Tá ok? Formação tem, tá bom? Não tem desculpa para falar que não estou achando nenhum curso. E a última coisa que eu queria mostrar para vocês, vamos ver se vai dar certo demonstrar aqui. Esse aqui eu vou acessar o meu portal do Azure, tá ok? E uma das coisas que eu quero mostrar aqui para vocês, isso aqui é um negócio muito... Eu acho legal isso, tá? É o que nós chamamos de Chaos Studio. E qual que é a ideia do Chaos Studio? O Chaos é o seguinte, quando você cria uma aplicação, normalmente o desenvolvedor cria a aplicação, roda, se dá algum problema, ele tenta descobrir o que aconteceu. E se eu invertesse um pouco essa lógica? Antes de botar a aplicação no ar, eu começo a injetar falhas aleatórias na minha aplicação para descobrir onde é que estão as falhas, corrigir, para depois colocar em produção. Então, isso aqui é para quem já estudou, já deve ter ouvido falar do caos da Netflix, onde eles começaram a implementar a engenharia de caos. A ideia é justamente essa, você injetar falhas aleatórias e propositais no seu ambiente para você descobrir a falha, implementar a disponibilidade e poder colocar em produção. Tá? Então, isso aqui é muito legal e nós temos esse recurso nativo no Azure. Qual que é a ideia? Eu posso vir aqui, fazer meu experimento, né? E aí eu posso selecionar o que eu quero... Não vou falar o que eu quero destruir, mas o que eu quero gerar falha aleatória. E falha não é só desligar a máquina. Posso dar estouro de CPU, excesso de uso de memória, latência de rede, N coisas que eu posso gerar de falhas no meu ambiente. Testei, putz, descobri o que deu a falha. Corrijo e depois eu ponho em produção. Tá? Então esse é um negócio muito legal, a gente implementa, a gente recomenda. Esse aqui é um serviço gratuito, para você ter uma ideia. Para que você possa testar esse tipo de coisa antes de estar em produção. Outra coisa que eu quero mostrar aqui para vocês também. Caraca, que susto isso aqui. Rapaz, isso aqui é legal. Isso aqui, lembra que eu falei do Azure Arc? É uma ferramenta que eu posso gerenciar a máquina em qualquer lugar. Não precisa estar na nuvem. O Azure não é só para gerenciar o que está na nuvem, pessoal. Pode estar fora dele. Aqui nesse exemplo, eu quero mostrar para vocês. Eu tenho uma máquina que ela está... Na verdade, ela está lá em casa, esse computador, tá ok?
E apenas com um único agente, sem utilizar VPN e só usando HTTPS, eu consigo conectar remoto na máquina e gerenciar ela como se estivesse localmente. Tá? Então aqui eu estou vendo a minha máquina, ela está conectada. Eu posso ver, por exemplo, vou fazer o seguinte. Eu quero ver o que está acontecendo dentro dessa máquina. Eu posso habilitar aqui, eu vou chamar o Insights. Isso aqui, para quem é desenvolvedor, vai adorar esse tipo de coisa. Mas eu posso pegar minha máquina, ver todos os dados de performance dela, CPU, memória, rede, tudo isso, como é que está a utilização em tempo real. E se eu quiser, eu posso conectar nela. Isso é legal. Com quem que essa máquina está conectada, em qual porta, em qual endereço IP e em qual processo ele está conectando. E se está conectando ou não. Aqui nessa minha máquina, olha só. Eu descobri que essa minha máquina aqui, ela tem 26 processos rodando, pode ser Windows ou Linux, tá ok? Eu consigo saber com quem que ele está conectando ou não e se não está conseguindo. Ó, ele está tentando conectar na porta 80 e nesses 3 servidores, não está conseguindo nessas URLs e o motivo pode ser o quê? Eu posso abrir o processo do Windows que não está conseguindo. Se fosse Linux, eu enxergaria o daemon Linux que não está conseguindo conectar. E aqui eu consigo ver exatamente qual que é o processo. Para fazer troubleshooting de rede, comunicação de aplicações, você economiza horas fazendo isso. Tá? E dá para fazer aqui. Agora, mais legal do que isso tudo. O que mais que eu posso fazer nesse tipo de máquina? Eu posso pegar aqui. Eu vou conectar nessa máquina remotamente. Então, vou abrir a console. E um detalhe, sem precisar fazer VPN, sem precisar fazer qualquer outro malabarismo, com um único agente, eu conecto nessa máquina. Ela pode estar em qualquer nuvem, na AWS, na GCP, na Oracle Cloud, não interessa. Eu conecto aqui nessa máquina. Ok. Já estou carregando ela. E prontinho. Olha só. Eu posso, da minha máquina que eu estou aqui, por exemplo, eu posso copiar arquivos para ela. Vocês nunca quis copiar um arquivo remoto de uma máquina para outra? O trabalho que dá fazer isso, você tem ódio de fazer. Porque como é que eu vou copiar um arquivo para um computador remoto? Cara, você tem que fazer, jogar no OneDrive ou no Google Drive, depois copiar. Esquece. Por aqui, eu vou direto na máquina, no Drive C, eu posso ir nessa pasta aqui, Arcbox. Tem um monte de arquivo aqui, eu posso pegar esse arquivo e se eu quiser, eu faço um upload ou um download. Pronto, fiz download. Acabei de baixar o arquivo direto para minha máquina. Sem precisar fazer Ctrl+C, Ctrl+V, apenas fazendo por esse processo. E eu posso fazer o upload direto. Tá ok? Cara, eu não vou resistir isso aqui, ainda bem que eu já estou acostumado com barulho, senão eu não vou ficar assustado, senão... Bom, mas mais importante do que isso tudo, eu falei para vocês que vocês podem conectar... detalhe, se eu quiser, eu posso até remotamente nessa máquina editar o registry dela, criar a chave, apagar a chave, mudar valor de chave. Até isso você pode fazer aqui. Mas eu não quero fazer isso, eu quero ir muito mais além. Eu quero poder conectar nessa máquina. Não tem problema. Eu posso vir aqui, abrir o Remote Desktop. Acho que essa é a minha credencial, não sei se vai valer ou não. Eu não lembro se estava certa. Mas basicamente eu caio em Remote Desktop lá no computador, tá? Eu não lembro se a credencial está certa, tá pessoal? Estava errada, como eu descobri. Mas qual que é o ponto? Eu posso cair em console, posso cair no desktop remoto. Eu não preciso fazer VPN, usar um VNC, nada disso. Tá ok? Bacana? Não. O mais legal disso aqui tudo é que eu não gerencio apenas máquinas, eu posso gerenciar Kubernetes. Então se você usa Kubernetes, ou EKS na AWS, ou o GKE no Google Cloud, ou em qualquer outra nuvem que tenha um Kubernetes, eu posso gerenciar esse cara. E aqui, eu estou conectado num outro Kubernetes que eu tenho lá em casa. Se vocês forem perguntar quantas máquinas eu tenho em casa, é somente uma, tá? Eu não tenho mais porque minha esposa não deixa, porque gasta uma energia do diabo lá em casa. Então, não era para ter falado isso. Mas, eu posso fazer isso aqui. Eu posso monitorar e fazer todo o gerenciamento dessa máquina.
Não importa se o Kubernetes é de terceiros, é gerenciado, posso gerenciar máquinas Windows, Linux e também uma outra coisa que não deixei preparado na demo, eu posso rodar alguns serviços PaaS que só rodam no Azure, fora do Azure. Mesmo que seja em outra nuvem, não interessa, tá bom? Então, isso tudo para que vocês possam rodar suas aplicações do jeito que vocês quiserem, tá? Esse aqui é um Kubernetes, aliás, ele só tem um nó, eu acho que está usando o Kind, para quem já mexeu com Kubernetes, porque era o que eu consegui instalar na máquina, tá bom? Bacana? Pô, dá para fazer bastante coisa, né, Fábio? Tá, muito. Uma parte importante disso tudo, pessoal, antes de falar de mais coisas e se eu tiver minha aplicação rodando na nuvem e ela está sofrendo ataques? Quem está acessando essa máquina? Poxa, eu consigo ver isso. E aí eu quero mostrar para vocês um outro serviço que nós temos, que é o Network Watcher. E o que eu posso fazer com ele é simplesmente fazer uma análise de tráfego. Então, isso aqui é muito legal. Eu vou pegar, deixa eu ver se está pronto aqui meu ambiente. Ok, tem um ambiente acho que está pronto, carregado aqui. Isso aqui é a minha aplicação que está rodando na nuvem, tá bom? Enquanto as máquinas estão lá batendo, o pessoal está brigando com elas. Eu estou carregando aqui, mas isso aqui é legal porque eu consigo ver em tempo real da onde estão vindo os acessos ao meu site, tá? Então eu vou ver aqui no mapa, olha, eu tenho uma aplicação rodando e eu quero ver no planeta quem está acessando essa minha máquina. Então aqui eu estou vendo, ela está rodando nos Estados Unidos e eu consigo reparar que é o seguinte, essa máquina, o tráfego, aqui o azul, eu estou vendo de onde é que está vindo o tráfego, mas o tráfego vermelho pode ser um ataque. E nesse caso, está tendo um ataque nesse momento vindo do Canadá, em que eu posso explorar o que esse cara está tentando fazer, qual o protocolo e assim por diante. Isso é legal, porque você pode, de repente, não faz sentido. Por que esse cara está acessando? Aqui eu estou conseguindo ver em tempo real quem está acessando o meu ambiente, testando o tráfego e até detectando um ataque, tá bom? Aliás, uma outra dica. Não sei se vocês conhecem, isso aqui não é do Azure, mas é sempre legal de lembrar. Existe uma ferramenta gratuita da Microsoft chamada de Clarity. E o que o Clarity faz? Heatmap. Quem clicou em qual página do seu site, em que botão que ele clicou, quanto tempo ele ficou navegando. Análise de heatmap. Só que a parte legal que vocês não sabem, é de graça. Sem limites. Qualquer um pode usar isso aqui no seu site. Então, quem já comprou uma ferramenta dessa sabe que a gente dá de graça, tá bom? Para justamente fazer esse tipo de análise. Em que parte do meu site está sendo mais acessado, esse tipo de coisa. Tá bom? Pessoal, eu vou deixar aqui somente o QR Code aqui, para quem quiser ver todos os links. Aqui, baixem, ou você pode pelo QR Code, ou acessar essa URL akms/guia rápido Azure, tá ok? É um PDF de 4 páginas que você baixa e tem todo o guia de os cursos, onde você vai pegar, como é que eu gero meu certificado de conclusão, como é que eu participo dos treinamentos. Pessoal, a gente faz mais de 20 treinamentos por mês, gratuitos, online, pela Microsoft. Inclusive, alguns deles a gente dá voucher de certificação, $60 de graça, tá ok? Então aproveitem, acessem para quem quiser, tá ok? E eu vou deixar o tempo aqui para que se alguém tiver alguma pergunta, não sendo de Xbox, alguma coisa assim, que eu não vou conseguir responder nada dessa parte de games, eu não cuido disso. Acho que tem uma pergunta aqui. Olá, boa tarde, meu nome é tarde. João Vitor. Gostaria de agradecer aí, muito interessante a sua apresentação. Eu tenho 2 dúvidas rápidas. Oi. Uma, eu gostaria de saber quais ferramentas o Azure tem com o Node-RED, se existe muita limitação para poder utilizar o Azure com ele. Desculpa, para usar com qual ferramenta? Um Node-RED. Ah, tá, ok. E a segunda, rapidinho, mais curiosidade, a questão de a Microsoft disponibiliza diversas coisas de forma gratuita. Eu queria entender
Como isso é vantajoso para a empresa? Tá bom, vou responder. A primeira, eu não sei te responder de cabeça. Eu preciso pesquisar, sério. Eu não sei responder, eu preciso... Ufa, achei que ia cair aqui, cara. Nossa. Não sei te responder. Acabando, por favor, me procura aqui que eu dou uma pesquisada para ver, tá? A segunda, por que a gente faz isso aqui de graça? Existe um motivo principal. Primeiro, não sei se você sabe, no ano a gente forma em torno de 40 mil pessoas no mercado de TI. A média necessária para atender às necessidades do mercado nacional é em torno de 70 mil pessoas. Não tem como atender. Então o que acontece? Se as empresas de tecnologia não começarem a... Você pode ver que tem várias empresas que não são de tecnologia e estão criando conteúdos gratuitos. Porque as empresas estão parando de fazer alguns projetos porque não tem gente. Então, para a gente é importante. Você quer utilizar, quer aprender? Se você fosse pegar há uns 15 anos atrás, não tinha nada disso. Hoje em dia o foco é, quanto mais gente aprendendo, é melhor para o mercado em si. Então, por que vocês vão ter, por exemplo, curso de Linux? Pô, porque todo mundo usa Linux. Não, por que não usar? É bom pra caramba, né? Aí vai a distribuição, aí vai do gosto de cada um, né? Eu tenho a minha e não quero falar que senão dá problema. Mas o ponto é, quanto mais o mercado capacitado, melhor para todos. Por isso que, se vocês estão aqui e vieram na palestra da Microsoft, eu indico, aprenda também Linux. Muito. Porque o mercado não... Assim, você tem que abraçar as oportunidades que tem, né? E a demanda é muito alta. É lógico, a demanda é alta no mercado de TI, mas para os profissionais que trabalham com nuvem. Esse é o problema. Tem muita vaga. Só que, óbvio, se você não está estudando nada a respeito de nenhuma tecnologia de nuvem, as possibilidades são muito menores. Por isso que a gente está forçando cada vez mais, trazendo esses conteúdos, dando acesso de graça, tudo isso. Tá bom? Mas depois me procura aqui, tá bom? Por favor. Boa tarde. Eu queria saber com relação ao serviço de search que você comentou, se existem alguns recursos para otimizar essa busca dentro da plataforma. Desculpa, que eu não estou conseguindo ouvir. Perdão. Com relação ao serviço de search, se tem alguns recursos para otimizar a busca. Tem. Claro, aqui eu peguei um exemplo muito simples, que eles pegaram somente como fonte de dados arquivos escaneados. Tá? Obviamente, quando você vai implementar um Azure Search, não é simplesmente só fazer o upload de arquivos que ele vai fazer no busca. Não. Você tem que definir qual que é o parâmetro de busca, como você vai usar o mecanismo de correlação, tudo isso. Então tem uma parte ainda de programação dentro dele. Tá? Aqui o que eu quis mostrar foi é um projeto pronto. Tá? Mas tem muita coisa por trás que você tem que melhorar. Teve um projeto que eu trabalhei antes de ser gerente de marketing, quando eu era arquiteto de nuvem, em que a gente pegou de hospital. Então a gente pegou e conectou em banco de dados e conectou em prontuário médico escaneado. O problema não foi botar o serviço no ar, não é o problema, mas tem a parte de inteligência. Como é que eu vou fazer o mecanismo de correlação? O que eu vou excluir ou não de uma busca? Então não é tão simples, tá? Como eu estou falando aqui, mas tem esse trabalho sim. Tá? O lado bom é que tem material pronto a respeito ensinando como mexer nessa tecnologia. Tá? Então se quiser depois eu te mostro, mas aquele mesmo portal do Learn que eu mostrei, ele tem sobre curso de Azure Search. Tá bom? Ok? Boa tarde, meu nome é Matheus. Eu tenho uma dúvida sobre as demos que você mostrou aí, né? O MS Airline e o Microsoft Video Indexer. Vocês têm uma visão do futuro para utilizar essas tecnologias para fazer o próprio aplicativo de mensagens ou substituir algum stream como YouTuber ou fazer parceria com essas instituições assim para usarem essas demos? Ótimo ponto. O objetivo nosso não é nem desenvolver uma aplicação nova para concorrer. A gente não quer fazer isso. É muito mais interessante para nós darmos as ferramentas para que você possa fazer o que você quiser. Eu não quero ser seu concorrente. Se você quer usar as ferramentas nossas, perfeito. Para mim é o melhor. Nunca foi o objetivo da Microsoft fazer esse tipo de coisa. O que a gente tem feito, é claro, por exemplo, muitos desses serviços hoje já funcionam. A gente tem vários casos no Brasil. Quando deu a pandemia, principalmente o cenário de analisar se a pessoa estava usando máscara ou estava usando os equipamentos de IPI, cara, foi o que mais teve utilização. A gente podia ter desenvolvido uma solução nossa? Podia, mas não interessa. Eu prefiro dar um engine e aí o cliente foi desenvolvendo. Aí o parceiro ganha dinheiro
o cara que desenvolve também, então é bom para todo mundo. Não é interessante fazer esse tipo de competir direto, tá? Perfeito, pessoal? Bom, eu queria agradecer o tempo de vocês. Quem quiser depois se inscreva. Vou estar lá no stand lá da Microsoft ou no papo de sysadmin, que eu não lembro agora exatamente, é por aqui, algum canto aqui, tá? Vou estar lá com o pessoal, tá bom? Obrigado, pessoal. Amanhã vai